Olá, boa noite, que alegria estar aqui com você mais uma vez, mais uma quinta-feira, estudando a palavra de Deus, aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. Isso é muito bom, isso é maravilhoso para a nossa vida. Eu quero te agradecer desde já pela sua companhia e hoje a gente vai estudar sobre o livro de Eclesiastes. E aí você vai ver já no primeiro capítulo como que parece assim que a vida do escritor está tão confusa, não tem muita certeza, está assim entediado com as coisas e tal. Ivone, mas então por que a gente precisa estudar um livro desse? Segue comigo até o final, que no final eu vou contar para você uma história de um escritor americano. E aí a gente vai chegar a uma conclusão juntos e você vai ver como é importante toda a palavra de Deus. Ela é muito proveitosa para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã, e com o livro de Eclesiastes não vai ser diferente. Ele é muito rico em aprendizado e você vai possuir um grande conhecimento se você prosseguir nessa caminhada junto com a gente às quintas-feiras. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais essa noite aprendendo da tua palavra e entendendo, Senhor, um pouco mais daquilo que o Senhor tem reservado para nós, buscando entendimento, conhecimento através da palavra do Senhor, pedindo a tua sabedoria, Senhor, pedindo a ti, Espírito Santo, a tua revelação, para que possamos entender e receber em fé tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Através desse livro de Eclesiastes, nós estamos iniciando essa noite mais um capítulo, nosso primeiro capítulo, e vamos continuar assim nessa jornada, e para isso dependemos do Senhor. Nós oramos assim, abençoando cada lar, cada família, Senhor, cada entendimento, trazendo, Senhor, aqui entre nós, cativo todo o entendimento, aquilo que vai ser dito da tua palavra, Pai. Nós oramos assim, repreendendo todo espírito perturbador, para que não roube aquilo que está sendo semeado no coração, na vida do meu irmão, da minha irmã, que estão aqui essa noite, de todos aqueles que vão acessar esse vídeo posteriormente. Nós abençoamos cada uma dessas vidas em nome de Jesus. Amém. E aí, pastor Marcos começou semana passada, deu uma introdução, e a gente sempre fica assim, né, gente, naquela pergunta assim, quem escreveu o livro de Eclesiastes? Porque não há uma confirmação, então alguns acham que foi Salomão. Eu, particularmente, também penso que foi Salomão, pelas características do livro, pela escrita, pelo conteúdo, pela forma como é colocado, e em alguns versículos, em alguns capítulos, ele vai dizer que ele era rei de Jerusalém e que ele foi o homem mais sábio, que antes dele nunca houve ninguém com tamanha sabedoria. Então a gente entende que só pode ser Salomão, embora que alguns achem que pode ter sido Ezequias, mas se tivesse sido Ezequias, ele não poderia dizer nunca houve antes de mim alguém que tivesse tamanha sabedoria. Então a gente entende. Então, se de vez em quando eu aqui escapulir e eu falar Salomão, a gente vai se referir sempre como pregador, o escritor, porque já que não há uma convicção de que realmente tenha sido Salomão que escreveu o livro. Isso, pastor Marcos, inclusive, na introdução, ele começou falando sobre isso, né? E a gente vai dar continuidade hoje no capítulo 1 e vamos estar falando também sobre isso. E já no capítulo 1, a gente entende aqui o ponto principal do livro. O ponto principal do livro é falar como que a vida sem Deus ela é vazia. Como a vida humana ela é tão fútil quando ela é vivida longe de Deus, aquele que criou, o Criador de todas as coisas. Então, o livro de Eclesiastes, esse é o ponto principal que ele vem falando para a gente. Vem trazer também, gente, resposta para algumas perguntas da vida, perguntas existenciais. Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Qual é o meu propósito de vida? Né? O que eu estou fazendo aqui? Enfim,
esse tipo de pergunta existencial que em algum momento é comum as pessoas fazerem. E aí o livro de Eclesiastes vem para responder também essas perguntas. É um livro primordial para quem deseja descobrir a razão de viver, né? Por que a gente está aqui? Por que estamos nessa terra? Por que estamos vivendo assim? Por que eu estou aqui? Qual o propósito? Então o livro de Eclesiastes ele vem perguntando, o pregador fala da vida sob uma ótica terrena. Por que a gente diz terrena? Porque quando ele diz assim, debaixo do sol, então você vê que ele está falando sobre uma ótica terrena, sobre uma ótica humana. E por isso que ele utiliza o termo vaidade tantas vezes. Porque tudo aquilo que o homem tenta responder, tudo aquilo que ele tenta viver, toda a autoafirmação, enfim, todas as suas conquistas, tudo isso é vaidade. E assim, o escritor vem falando para a gente, várias vezes ele vai citar esse termo vaidade. E ele cita a futilidade da vida, se vivida sem um propósito. Simplesmente eu vou viver todo dia, eu vou acordar, vou trabalhar, eu vou comer, eu vou beber, eu vou trazer. Mas qual é o propósito de tudo isso, né? Então ele vem falando tudo isso, tudo isso no capítulo 1 a gente vai ver muito rapidamente. E aí ele vem falando, as questões da vida são analisadas sob uma ótica, como eu disse, uma ótica terrena dele, e através de uma experiência pessoal dele, de uma observação também pessoal, ele observando as coisas, as observações feitas por ele, o entendimento através da sabedoria que ele recebeu de Deus. Então ele analisa algumas questões sobre sua ótica pessoal, sobre aquela sabedoria que Deus lhe deu, sobre observações, coisas do dia a dia que ele foi observando, né, fazendo seus apontes. E assim ele vai analisando e tem algumas coisas muito boas, muito bacanas para ensinar para a gente. E aí ele começa falando sobre o ciclo da vida e ele diz assim, olha, na vida nada muda. Nada muda, ele usa essa sabedoria para analisar a natureza. E aí ele percebe que muitas gerações se passaram e na natureza nada mudou. Eu não sei se ele vivesse em 2021, se ele poderia dizer isso, se ele chegaria a essa conclusão em 2021, né? Mas até então... E aí ele começa falando sobre a terra, sobre o sol, sobre o vento, sobre o mar, sobre alguns ciclos da natureza, alguns elementos da natureza. Sobre a terra, sobre a ótica humana, a terra parece sempre duradoura e permanente. As pessoas dizendo, não sei se no século XXI ele chegaria a essa conclusão, né? Mas até então ele diz isso. A ótica dele sobre a terra qual é? A terra é duradoura e ela é permanente, ela vai estar sempre aí, vai ser sempre isso mesmo. O sol, olha, todos os dias o sol nasce no Oriente e vai até o Ocidente e ele faz essa jornada diária todos os dias. Mas qual é o resultado dessa jornada diária? É só para aquecer? É só para dar luz? E aí ele fica ali, né, conjecturando as coisas, meio que filosofando, né? E aí ele fala sobre o vento, com um movimento invisível, ele sai do norte e ele chega ao sul, mas... Por quê? Para quê? Né? E aí ele vem falando do mar, fala do fluxo das águas que ajuda a sustentar a vida no planeta. E aí ele vai olhando todos esses elementos da natureza e vai chegando a essa conclusão. Na natureza nada muda, é sempre a mesma coisa. E aí isso passa a gente para o próximo ponto que ele vem falando assim, olha, nada é novo. Porque se nada muda, então nada é novo. Então, ele chega a essa conclusão e de que ser humano, ele deseja que algo novo aconteça. No entendimento dele, o homem, quando eu digo homem, eu estou falando ser humano, as pessoas, né? O homem, ele se entedia quando ele não vê mudança nas coisas, quando nada muda. Todo dia essa rotina, todo dia essa mesmice. E então ele vai ficando entediado. E aí, porque ele não vê que nada está mudando. Então ele tem essa forma de analisar o ciclo da vida, os elementos da natureza e a vida do homem. De que as pessoas, de que o ser humano, ele necessita de uma mudança, de que as coisas saiam de uma rotina, saiam de uma mesmice. No versículo 13, capítulo 1, versículo 13, ele descreve a vida como um trabalho enfadonho.
Assim, todo dia eu acordo, todo dia eu faço as mesmas coisas, todo dia o sol se põe, eu vou dormir e tal, e aí eu amadureço e isso tudo é muito enfadonho, é muito cansativo, é muito monótono. E assim ele vai tendo uma visão geral dessa forma das coisas, do ciclo da vida, do modo geral, né? Porque quando a gente está falando vida, a gente está falando sobre os elementos da natureza, a gente está falando da vida humana. E ele vai chegando a essa conclusão. Bom, na natureza, nada muda, sempre as mesmas coisas, né? O sol faz sempre o mesmo movimento, a terra faz sempre o mesmo movimento, e o vento igualmente, o mar igualmente, a necessidade do mar. E a gente chega à conclusão, a gente não, né? Ele chegou à conclusão de que as coisas são muito monótonas, muito rotineiras, e que as pessoas, o ser humano, ele necessita de algo mais, ele necessita de uma mudança. Vamos dizer, na linguagem de hoje, necessita de uma adrenalina, né? E como aí nada muda, então tudo fica muito enfadonho, tudo fica muito cansativo. E aí a conclusão no versículo 13, ele descreve a vida como um trabalho enfadonho, como algo cansativo. E aí eu queria contar para você uma história dizendo exatamente, né, ao contrário dessa percepção de Salomão, o escritor Warren, alguma coisa que eu não me atrevo a dizer o sobrenome dele, mas é um escritor evangélico, e ele diz o seguinte: certa noite, sentado no quintal de casa, ouvi um passarinho cantar alegremente, empoleirado numa antena de televisão. E ele chegou à seguinte conclusão: bom, desde as primeiras horas da manhã, esse pássaro não faz outra coisa senão tentar sobreviver. Ele se escondeu dos predadores, ele procurou alimento para si e para os seus filhotes. No entanto, no final do dia, ele está aqui cantando alegremente, de uma maneira tão bonita que chega a alegrar a vida da gente. Já eu, criado à imagem e à semelhança de Deus, salvo pela graça do Senhor, me queixo dos menores incômodos da vida. Um dia eu serei como Jesus, eu vou ter um corpo glorificado como ele. E isso já deveria ser mais do que o suficiente para me fazer cantar louvores a Deus como um passarinho. Então você percebe, enquanto uma pessoa, uma criação de Deus, ele entende que a vida passa a ser chata, passa a ser enfadonha. O outro faz exatamente essa análise: poxa, eu reclamo por qualquer coisa, sendo que eu sou feito à imagem e à semelhança de Deus. Um dia eu vou morar no céu, eu fui salvo por Jesus, pela graça de Jesus, eu não era merecedor, mas Jesus me salvou. E eu vou morar no céu, eu vou ter um corpo glorificado como o de Cristo, eu vou estar eternamente, vivendo em alegria, onde não há choro, não há dor, não há sofrimento, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Jesus disse: eu vou preparar esse lugar para vocês, e foi preparar esse lugar para nós. Esse lugar, eu creio pela fé, que já está pronto, já está reservado para nós. E aí a gente reclama por qualquer coisinha da vida. Na verdade, o problema está no que Deus deu para nós, o problema está na vida que Deus nos deu. Eu devo reclamar dessa graça, dessa dádiva, desse presente que é a vida, que é viver, que é ter o fôlego de vida, que é poder levantar todos os dias, abrir os meus olhos, meus sentidos estarem bem, estarem funcionando, meus pés, minhas pernas me levam para onde eu quiser ir, eu posso pegar, eu posso cheirar, eu posso ver. Então, assim, ele chega a essa seguinte conclusão: a gente reclama por qualquer coisa. E aí um passarinho que está aí, ou outro animal qualquer na natureza, exposto e disposto a qualquer situação, a um predador, a não ter o que comer, no entanto, está ali cantando, está feliz, está alegre. Então, o problema não está na vida. O problema está na interpretação que eu tenho da vida, na interpretação que eu tenho daquilo que eu recebi de Deus. E aí a gente conclui o seguinte, gente: a vida ela pode ser difícil, mas ela não deixa de ser um presente de Deus.
Deus nos deu. Nós não éramos merecedores, mas Ele nos deu a graça. A graça, ela trouxe com ela muitos benefícios, muita conquista de Jesus para nós. Pela graça nós recebemos sem precisar pagar nada, sem precisar fazer nenhum esforço, sem precisar fazer nenhum sacrifício. Jesus nos deu. E a vida, ela é um presente para nós, mesmo com todos os momentos difíceis que a gente pode passar. A vida é um presente de Deus para nós. Para alguns, a vida pode parecer monótona, sem sentido, enfadonha, como foi o caso que escreveu ali o escritor, não é? O sábio. Mas para o cristão, a vida não é um círculo fechado, e sim uma porta aberta de inúmeras possibilidades de realizações. Deus nos diz para viver pela fé e não para a gente aguardar explicações. Olha, eu vou observar aquilo ali, e aí, mediante a observação que eu fizer, aí, mediante a explicação que eu tiver daquilo ali que eu estou observando, como fez ali o escritor, então aí eu chego à seguinte conclusão. Mas não é isso que a Bíblia diz para a gente fazer. Não foi isso que Deus nos mandou fazer. Quando Deus nos deixa princípio em sua palavra, não são sugestões. Não é para se eu quiser seguir. São ordenanças de Deus. Ele deixou isso para que eu siga ali. E se eu seguir, eu vou viver muito bem. Eu vou ser muito feliz. Então você chega a um entendimento de que uma pessoa que ela começa a olhar algo tão precioso que Deus deu, algo tão abençoador, algo tão rico, e aquilo traz um certo peso, aquilo é enfadonho, a gente está perdendo essa essência, que é a essência de Deus, que é a vida de Deus em nós, a comunhão com Deus. E o próprio escritor, ele vem falando isso, ele vem dizendo assim, olha, como a vida sem o Criador, ela é vazia. Como a vida sem Deus, ela é vazia, ela é cansativa. Até o que deveria ser uma coisa muito boa, ser um presente, ser uma dádiva, a pessoa consegue ver de uma forma negativa. Então, isso deixa para nós um ensinamento, algo que a gente pode, assim, se analisar todos os dias, fazer essa autoanálise assim, eu estou pegando aquilo que eu recebi de Deus e eu estou desperdiçando ou eu estou valorizando. Eu estou vivendo em comunhão com o meu Deus, porque se eu vivo em comunhão com o meu Deus, eu não vou achar que a vida é enfadonha, eu não vou ser ingrato, eu não vou desistir da vida, eu não vou desistir dos sonhos, porque eu estou vivendo em comunhão com o meu Deus, com o meu Criador, e eu estou vivendo os princípios da palavra que Ele deixou para mim. E eu quero que você pense nisso, que você faça uma autoanálise, e que você olhe para a sua vida e que você diga, não, eu tenho algo muito especial. A vida com Deus não é um círculo fechado, mas é uma porta aberta de inúmeras possibilidades maravilhosas que Deus tem reservado para você, que Deus tem reservado para mim. Então vamos viver isso e vamos ser gratos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Esse é o ensinamento que a gente tira já nesse primeiro capítulo do livro de Eclesiastes. Que ensinamento rico, que ensinamento maravilhoso ele tem para nós aqui, nos mostrando o quanto a vida ela é vazia quando não vivida em comunhão com Deus, em comunhão com o nosso Criador. Então, isso fica registrado para nós. E na próxima quinta-feira nós vamos seguir, vamos dar continuidade a esses ensinamentos que o livro de Eclesiastes tem para a gente. A minha oração, o meu desejo é que essa palavra fale ao seu coração, que você possa abrir a sua vida, abrir o seu coração. Quando a gente vem para a presença de Deus, a gente se reúne como igreja, é para que algo muito bom aconteça como resultado na nossa vida. A gente não vem para um culto online ou um culto presencial que seja, como quem está vindo assistir um filme, como quem está indo num cinema, eu sou só um mero espectador,
A gente não está aqui vendo Netflix, né? Vendo Telecine, mas a gente está aqui estudando a palavra de Deus. Então abre teu coração. Sempre antes de começar os nossos encontros, fala com Deus. Diga: Deus, o que o Senhor tem para falar comigo nessa noite? O que o Senhor vai falar para a minha vida essa noite, através de alguém que não importa quem o Senhor vai estar usando, mas eu sei que vai ser algo precioso, algo rico para a minha vida. Traz o seu caderno, traz a sua caneta, anota a referência, porque num dia de dificuldade, essas anotações, só de você pegar, de você ler, de você pegar a Bíblia, ler as referências que foram faladas, isso traz um alimento muito grande para a sua alma. Você nunca vai se sentir fraco, desanimado. Muito pelo contrário, Deus está te motivando através da palavra, através dos estudos, através dos louvores. Pegue isso com vontade. Traga isso para o seu coração, para a sua vida. Você vai experimentar coisas muito grandiosas da parte de Deus para você. Deus te abençoe. Até a nossa próxima quinta-feira. Se Deus assim nos permitir, se Jesus não voltar até lá, então nós estaremos aqui reunidos às 19h30 mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer. Como é bom, Senhor, estudar a tua palavra. Como é bom nos reunirmos como igreja, Senhor, e percebermos o teu cuidado, o teu carinho, o teu amor, quando o Senhor nos orienta a andarmos nesse caminho tão excelente que é a caminhada cristã, ó Deus. Nós queremos ser fiéis, Senhor, e permanecer fiéis até o último dia, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê mais e mais a tua graça, Pai. Nós já queremos te louvar pela força que vem de ti, pela alegria que vem de ti. Queremos te louvar pela sabedoria que vem do Senhor para nós. Queremos te louvar, Senhor, porque reconhecemos que a vida é um presente que o Senhor nos deu e que ela vale muito a pena. E que nós não queremos, Senhor, viver nem um dia longe do Senhor, Pai. Muito obrigada, Deus. Nós abençoamos o restante da semana da tua igreja, Pai. E nós profetizamos vida abundante do Senhor sobre cada vida, no nome de Jesus. Você pode dizer amém aí na sua casa, dizer um glória a Deus, porque você entende o quão abençoado você é por ter essa vida que Deus te deu e por ter a vida de Deus em você. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Até lá, gente.